Doutor Pedro Longo, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, prazer estar de novo aqui contigo. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Doutor Pedro Longo, estamos aí numa expectativa muito grande, porque esta é a primeira eleição no Brasil com a aplicação da lei da ficha limpa. A Justiça Eleitoral, ao longo das últimas eleições, vem exercendo um belo papel, fiscalizando, cumprindo a lei, com a parceria do Ministério Público Eleitoral, da Polícia Federal, coibindo os crimes eleitorais. A primeira pergunta que eu lhe faço é: qual é o papel da Justiça Eleitoral numa eleição para quem está em casa possa compreender melhor? Qual é esse papel? Eu dividiria em duas atribuições principais. Uma é administrativa. A Justiça Eleitoral em todo o Brasil organiza esse belo processo eleitoral e é uma justiça que se destaca em todo o mundo pela agilidade, pela divulgação rápida dos resultados. Mas nós temos também o papel de fiscalizar esse processo, de garantir que ele ocorra com transparência, com equilíbrio, com igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então nós temos essas duas atribuições principais. Muitas pessoas perguntam na rua o que o eleitor pode e o que ele não pode fazer neste período de campanha eleitoral. Muita gente pergunta: eu posso usar a camiseta do meu candidato, colocar o bottom, colocar o cartaz no meu carro? O que o eleitor pode e não pode fazer, doutor Pedro Longo, neste momento? Ok, veja, principalmente o que o eleitor não pode fazer. Ele não pode, evidentemente, abusar do seu direito de opinião, da sua liberdade de expressão, agredindo outros candidatos, caluniando, etc. Mas ele pode e deve sim participar ativamente do processo eleitoral, porque eleição nada mais é do que uma festa, é um momento da cidadania. Da democracia. Da democracia. Aliás, como participantes do processo eleitoral, a nossa obrigação é incentivar o eleitor a participar, conhecer o programa dos candidatos, debater, conhecer o seu passado, o seu currículo. Então ele pode utilizar, sim, material para divulgar a sua preferência no seu veículo, ele pode colocar na sua residência a placa dos candidatos. Existem limitações em relação a tamanho, etc., que não é o caso aqui de detalharmos, né? Pode também mandar confeccionar uma camiseta, um bottom, não há nenhum problema quanto a isso. Mas ele pode confeccionar, por exemplo, para toda a comunidade? Ele é um presidente de bairro, vou mandar fazer 200 camisas, ele pode? Não, nesse caso não, porque aí nós estaríamos caracterizando a distribuição de brindes. E a nossa legislação atual, isso já foi permitido, hoje não. Hoje não é? A legislação atual veda a distribuição de brindes de qualquer natureza. Camisetas, bonés, chaveiros, enfim, não se permite mais isso. E o uso das redes sociais, da internet? Tem muito eleitor utilizando, divulgando o seu candidato. Pode fazer isso? Pode. Essa é uma inovação. Nós temos agora uma influência muito grande das redes sociais. O Facebook, o Twitter, Orkut, e a legislação explicitamente permitiu e nem poderia ser diferente. Até porque é impossível fiscalizar todo mundo, são milhões de usuários. Exatamente. Primeiro porque seria impossível. E segundo, porque é um ótimo mecanismo, ele é barato, ele permite que os candidatos divulguem também as suas ideias. Agora, o que é vedado é o abuso. Eu não posso me valer dessas redes sociais para fazer aquilo que eu não poderia fazer aqui na televisão, num jornal, que é agredir candidatos, que é publicar notícias inverídicas. Porque quem fizer isso vai se submeter, primeiro, a um direito de resposta e mesmo a uma indenização, eventualmente, por danos morais. E o cidadão, por exemplo, que encontra uma notícia dessa no Facebook, por exemplo, que a gente usa sempre aqui no programa, ele pode fazer essa denúncia direto na Justiça Eleitoral? Ou a denúncia tem que partir do ofendido? Geralmente parte do ofendido, porque o ofendido é quem tem o maior interesse e que vai avaliar se de fato aquilo corresponde a uma inverdade ou não. Muito bem, isso é muito interessante sobre denúncias. Na eleição passada, doutor Pedro, nós tivemos muitas denúncias anônimas. E a denúncia anônima, ela acaba sendo uma faca de dois gumes. Primeiro, porque pode ser realmente um fato criminoso que esteja acontecendo e aquele eleitor, aquele cidadão, enfim, se vale do direito do anonimato para não sofrer represália. Por outro lado, também pode ser uma arma utilizada por políticos inescrupulosos para burlar o sistema. Por exemplo, eu faço uma denúncia de que está tendo compra de voto no bairro, quando esse mesmo candidato criminoso está comprando no outro bairro, para iludir a Justiça Eleitoral. Como é que se faz essa filtragem, doutor Pedro Longo? Neste ano, especificamente, nessas eleições, muda um pouco o procedimento.
a Justiça Eleitoral não vai aceitar diretamente a denúncia anônima. Agora, vamos imaginar que um cidadão querendo de fato contribuir, querendo por alguma razão preservar, até por segurança, o seu nome, qual é a providência que ele pode adotar? Ele pode procurar um órgão da Polícia Federal ou o Ministério Público e pedir reserva, pedir sigilo na sua informação. No entanto, as autoridades saberão quem ele é. Exatamente, mas não divulgarão, né? Esses órgãos vão fazer então uma triagem e se confirmar essa denúncia, ela virá então para a Justiça Eleitoral na forma de uma representação do Ministério Público ou da Polícia Federal. E por que isso? Porque nós tivemos nas últimas eleições as instâncias superiores considerando como ilegais as provas, ou melhor, os procedimentos que se originaram apenas de denúncias anônimas. Então é melhor que o procedimento seja feito da forma correta e esses órgãos que auxiliam a Justiça Eleitoral vão fazer uma triagem, vão dizer aquilo que de fato está ocorrendo e vão nos encaminhar na forma de um processo conforme determina a legislação. Interessante isso. E o que compreende a compra de voto? Por exemplo, tem político que no dia diz o seguinte: não, eu estou aqui pagando cabos eleitorais para trabalharem para mim no dia da eleição. São meus cabos eleitorais. Isso é compra de voto, doutor Pedro? Alan, é subjetivo, vai depender do caso concreto, porque você não pode analisar somente esse fato isolado. O candidato e os partidos, eles informam a Justiça Eleitoral, por exemplo, quantas pessoas pretendem contratar, a origem desses recursos. Então tem gastos e tem limites fixados pelos partidos e pela legislação. Esse cabo eleitoral também é um eleitor? Também é um eleitor. Quando ele recebe dinheiro, configura de certa forma um benefício? A legislação permite contratar funcionários. Se isso vai se refletir ou não em votos, é outra questão. Agora, o que eu estava estabelecendo é o seguinte: existe um limite. O limite é aqueles gastos que ele declara à Justiça Eleitoral. Se um candidato quiser, por exemplo, contratar, digamos, ele é candidato a vereador, ele queira contratar 3.000 cabos eleitorais na campanha, pagando a cada um R$30, ele pode? Não. Com 3.000 votos ele está eleito? Não, é evidente que configuraria um abuso. O cabo eleitoral ele também tem que ser dado a contratação de forma comedida, dentro daqueles limites de gasto que o próprio candidato e o partido declararam à Justiça Eleitoral. Então, se houver excesso, na prestação de contas, essa informação não vai bater e vai se caracterizar como uma despesa ilícita e o candidato beneficiário poderá ser punido, inclusive, com a cassação do seu diploma, caso venha a ser eleito. Por falar em cassação de diploma, a juíza da primeira zona eleitoral de Rio Branco, doutora Mahar Manasfi, ela acatou a denúncia do Ministério Público Eleitoral, doutor Rodrigo Curti, e impugnou toda a coligação da deputada federal Antônia Lúcia, do PSC, compreendendo ali vários partidos, o PSC, o PRTB, o PHS, etc. Tudo isso por conta de uma falsificação na assinatura do presidente do PRTB, o tijolinho, o Antônio Gouveia, que ficou comprovada pela Polícia Federal. Exatamente, eu sei que não é um fato que o senhor julgou e os juízes têm muito cuidado nesse aspecto. Mas a candidata tem o direito à ampla defesa e ao contraditório, a entrar com seu recurso. Mas nesse caso, ela já está impugnada? Ela já está fora do jogo ou ainda há um prazo regimental, doutor? Como você mesmo comentou, por razões éticas eu não entraria em detalhes, até porque não conheço o processo. Eu tenho visto apenas pela imprensa, né, as notícias. Mas toda decisão da Justiça Eleitoral, ela comporta recursos, um contraditório. Então, certamente... ela tem um prazo. Ela vai ter um prazo para recorrer desta decisão e as instâncias superiores poderão, inclusive, mantê-la disputando as eleições, mesmo sob júdice. Ao final, quando houver uma decisão terminativa, quando transitar em julgado, é que nós vamos saber se eventuais votos que ela tenha recolhido serão válidos ou não. Ah, sim, esse é um fato interessante. Mesmo que ela obtenha, digamos, 10.000 votos em Rio Branco, fazendo aqui uma análise absolutamente hipotética, se ela for condenada em última instância, esses votos são anulados totalmente? Ela ou qualquer outro candidato, vamos generalizar. Temos outros casos de impugnações por razões as mais diversas. Se a decisão conseguir transitar em julgado, ainda há tempo de ser excluído da urna, é uma situação.
Se o nome for mantido na urna e receber votos, e ao final for confirmada a decisão de cassação, esses votos serão tidos então como não válidos, como votos nulos. Eu vou dar uma paradinha para o intervalo. Tem perguntas dos internautas para o doutor Pedro Longo, como por exemplo o Messias da Silva. Eu já vou aqui deixar no ar a pergunta do Messias da Silva. Olha só, doutor. O senhor já se preparando, doutor Pedro Longo. Boa noite. Podemos acreditar que a lei da ficha limpa vai funcionar e vigorar mesmo aqui no nosso estado do Acre? Com todo o poder que o PT tem no estado para proteger seus aliados? Eita, que o Messias fez uma pergunta aqui complicada, mas doutor, o senhor me responde logo após o intervalo. A gente volta aqui no Gazeta Entrevista com o doutor Pedro Longo, juiz da 10ª Zona Eleitoral. Até já!